maneira que o visível veio vestir das coisas que não aparecem. Só Senhor, Pai de Deus. Versículo 2. Diz que pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Um testemunho nessa noite para os irmãos entenderem bem o que nós queremos nessa noite de vocês. Nós conhecemos a história de José, né? José do Egito, todos conhecem. Eu acredito que com 15 minutos eu não conseguiria ler os versículos, né? E contar a história para os irmãos. Vamos resumir. José, né? Tinha uma família, sua família antes o amava, depois que ele passou a sonhar os sonhos de Deus e acreditar no que Deus falava no coração dele, parte da sua família passou a odiar, tentaram matar e vender como escravo. Depois de ser vendido como escravo, como se fosse pequeno ainda na sua prova, né, passou por dificuldade, né, a sua patroa, né, colocou ele diante de uma universidade, foi jogado lá no porão lá, como escravo, ficou lá esperando a morte, mas não deixou de sonhar os sonhos de Deus. Em momento algum, ele esqueceu das coisas que Deus tinha falado no coração dele um dia. Ele estava na bonança, Deus deu um sonho. Ele estava na dificuldade e ele acreditou naquele sonho. E um povo de escravo chegou a governador. Todos nós sabemos disso. Mas nesse tempo que ele era escravo, o Senhor, né, em visões, em sonhos, né, em tudo mais, ele viu que era necessário que fosse ajuntado, fosse depositado a ele uma confiança que na frente ele teria, né, e precisaria ajuntar nos celeiros as sementes, né, os cereais, os grãos, porque haveria na terra, né, escassez de comida, haveria na terra escassez de chuva, né, e estaria ali a sua economia abalada. Sendo isso, né, ele foi levantado o governador para que pudesse fazer, né, a obra do Senhor da maneira que o Senhor tinha colocado no dia no seu coração. O sonho dele começava a se cumprir ali, e era necessário agora que ele colocasse em prática aquilo que o Senhor tinha ensinado com aquele todo o tempo que ele ficou preso, com todo o tempo em que ele foi empregado, e todo o tempo em que ele sonhou foi desacreditado. Ele tinha que colocar agora em prática tudo aquilo que ele aprendeu no momento de adversidade. No momento de dificuldade, o Senhor também te ensina para que quando você estiver lá em cima, no momento de fortaleza, né, naquele momento bom, você saiba administrar o que você tem. Daí nós vemos que com sabedoria que Deus lhe dera, ele ajuntou durante 7 anos, né, o povo, ele já era governador, o povo passou por alguma dificuldade. Quando a gente fala que tem que ajuntar, é não gastar demais, é usar o principal. Você não vai gastar demais, então você vai fazer a sua compra do mês e vai deixar para comprar por último, o danoninho, o iogurte, né, a mortadela. Você vai deixar por último para ver o que você pode fazer, porque você precisa ajustar. Então, o supérfluo, aquilo que não é o principal, aquilo que não faz parte da sua cesta básica, você vai deixar para depois, vai comprar menos, vai fazer alguma coisa para poder juntar. E aquele povo teve que fazer isso durante 7 anos. Durante muito tempo, José teve que administrar e entregar na mão do Senhor. O celeiro daquele tempo, né, era grande. Ele juntou ali grão, ele juntou ali, né, os pertences, aquilo que eles haviam, né, plantado, eles estavam colhendo, estavam guardando, estavam ajuntando, para que no momento em que desse a dificuldade, a necessidade, eles tivessem fartura para poder comer, para poder se guardar e também para poder vender, porque a sua economia agora passaria a ser da venda e da troca daquilo que eles haviam, né, obtido durante 7 anos. Vindo os 7 anos de dificuldade, José começou a ver os sonhos de Deus cumprindo na vida dele. Sua família voltaram e ele pôde ver mais uma vez os seus pais, os seus familiares, e os seus familiares puderam ver os sonhos de Deus cumprindo na vida dele. Glória a Deus. Em consequência do servo de Deus que é obediente, do servo de Deus que presta atenção e que se compromete a ter um voto, um propósito com Deus, nós vemos que, além dele triunfar e a sua família ver a sua vitória, quem está ao seu redor também é abençoado. Quando você faz uma coisa boa na sua casa, fazendo bem feitoria, o seu vizinho também é beneficiado. Quando você recebe algo do Senhor, a sua família também
também é beneficiada. E por consequência disso, o mundo vê a diferença de você e também vai querer se converter, e também vai querer aceitar esse Deus, vai querer servir esse Deus que tem, né, entrado provisão na sua vida no momento de dificuldade. E ali ele fez tudo segundo a vontade do Senhor, tudo segundo a vontade de Deus, independente do momento, independente da situação, independente se ele era empregado, independente se depois ele passar a ser escravo, independente se ele estava esperando a morte, mas continuava sonhando. Mesmo no momento desenganado, ele continuava sonhando e ele acreditava naquele Deus que colocava os sonhos no seu coração. Quem aqui tem acreditado no sonho que Deus que colocava no seu coração? Levanta a mão e dá glória a Deus nessa noite. E por consequência desse sonho que Deus tem colocado no seu coração, o Senhor tem colocado também um sonho no coração do nosso ministério. Nós somos a igreja do Senhor, nós queremos crescer e queremos triunfar. E eu sei que muitas pessoas aqui nessa noite estão passando por um momento de tribulação, alguns estão passando por um momento de transição, estão passando de uma que era mais ou menos uma melhor, e alguns estão esperando a promessa do Senhor. Quero dizer mais uma vez, como eu tenho sempre dito, a promessa do Senhor só vai se cumprir na sua vida no momento em que você colocar os estatutos e mandamentos do Senhor como primordial, como primeiro lugar na sua vida. A partir do momento que você obedecer a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor e se colocar, né, de pronto a fazer o que Deus te mandar, aí sim, as promessas dele vai começar a se cumprir. Promessa na sua família, promessa no seu emprego, promessa na sua escola, mas é necessário ter uma separação. É necessário ter, né, você estabelecer como Senhor um voto, estabelecer como Senhor algo plausível, algo que você possa oferecer ao Senhor, né, como forma de dizer para Ele que eu creio em Ti, Senhor, e eu quero que o Senhor faça na minha vida, e eu estou fazendo isso hoje para que amanhã, quando mais eu possa fazer na minha vida, porque no versículo 3, do capítulo 11 de Hebreus, vemos que do nada o Senhor estabeleceu um universo, do nada o Senhor fez você, e se você colocar algo, Ele com certeza vai multiplicar, porque quando não tem nada, Ele entra com provisão, e quando tem alguma coisa, Ele te dá um sonho, e nem diante desse sonho, e a sua confiança, e a sua fé, o Senhor pode fazer muito mais na sua vida. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, eu não sei qual é a sua esperança, e muito menos qual é o sonho que Deus tem colocado no seu coração, mas eu sei do sonho que esse ministério tem tido. Eu tenho o plano do Senhor nessa igreja, nesse tempo ainda, e sei que é de expandir crescimento, e para tudo isso nós sabemos que precisamos de muita oração. Tivemos a campanha, a vigília, e agora precisamos de quê? Arrecadar fundos para a igreja.